Bom dia. Olá, bom dia. Feliz ano novo. Que os seus dias sejam vividos no centro da vontade de Deus em 2022 e que o Senhor esteja protegendo, abençoando a sua vida. Amém. A gente sabe que para o primeiro dia do ano ainda está cedo, né? Para algumas pessoas. Como todo mundo, nós dormimos também já tarde, depois já virando o ano, né? O ano já tinha acontecido, 2022, mas sejam muito bem-vindos todos aqui que participarem dessa live. Feliz 2022 para todos. Hoje nós vamos começar falando sobre comunicação. Hoje o dia inteiro a gente vai falar sobre comunicação. Comunicação é uma parte vital na vida de um casal. Não tem não existe a possibilidade de ter um bom casamento se não houver uma boa comunicação. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Tem uma história antiga, muito antiga, que o filho, né, da casa, ele tinha rasgado o calção dele numa brincadeira. E aí a mulher ligou para o homem, né, isso tem muito tempo, não tinha o WhatsApp ainda, não tinha, era telefone mesmo, né, comum. E a mulher ligou para o homem no emprego e disse para ele: olha, você quando vier para casa, você compra um calção e traz. O calção era para o rapazinho, ela não disse mais nada. Quando o homem chegou em casa, ele chegou com um pacote, e dentro do pacote estava um peixe. A mulher olhou, aí ele falou: olha, tá aqui o que você pediu. A mulher olhou e falou: ué, mas o que é isso? Não pedi isso. Ele falou: você não pediu um cação? Então, tá aqui, estou trazendo para você um cação. Ele falou: não, eu pedi um calção. Essa história, que aconteceu há muito tempo atrás, ela retrata um pouco daquilo que os casais vivem na sua comunicação diária. Uns falam calção e os outros entendem cação. Uns falam latim e outros entendem mandarim. É como aquela história da velhinha surda, né? Da Praça é Nossa, aquele programa da Praça é Nossa, que tinha uma velhinha que se assentava todo tremendo no banco e ela entendia tudo errado aquilo que o Carlos Alberto de Nóbrega estava falando lá. Na verdade, no caso da velhinha, ela era surda, né? E ouvia mal, então ela não estava realmente entendendo direito, mas é isso aí mesmo. A gente, no nosso casamento, nós não somos surdos, né? Ou pelo menos não é sobre surdez, deficiência auditiva que nós estamos falando, mas nós entendemos errado muitas vezes aquilo que o nosso cônjuge está tentando falar, aquilo que ele está tentando comunicar para nós. Bom, e uma boa comunicação, ela começa com um bom ouvinte. Para se comunicar bem, antes de falar, é preciso que você ouça bem. Porque quem não ouve bem, fatalmente não vai se comunicar bem. E para haver essa comunicação é preciso ter ambos, né? Preciso tanto o marido como a esposa serem bons ouvintes. E a gente vai começar falando sobre isso, como ser um bom ouvinte. A gente vai dar algumas dicas práticas aqui de como você pode ser um bom ouvinte no seu casamento. Primeiro a gente vai ler, à medida que a gente for falando, a gente vai lendo alguns versículos aquilo que a Bíblia diz como ser a importância de ser um bom ouvinte. Provérbios, capítulo 18.
versículo 13, diz assim: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Então, o bom ouvinte é aquele que não responde antes de ouvir. Ele ouve primeiro para depois responder. Isso é estultícia, né? A palavra para tolice. Isso é tolice. A pessoa não perguntou, a pessoa está falando ainda, você não compreendeu tudo ainda e já está respondendo. O autor bíblico disse aí, isso é tolice, não faça isso. E você sabe que isso pode ser até um hábito, né? Tem pessoas que têm esse hábito. Automaticamente, quando você começa a falar, a pessoa já sei, não. E geralmente isso acontece entre mães e filhos, mas comumente no casamento também. O filho chega para a mãe, já sei que você vai pedir. Já sei que você vai falar. Não. A resposta é não, já sei que você vai falar. A gente nem ouviu ainda. Pode ser que... Isso é vergonha. Pode ser que você que está vendo essa live aqui, diga assim, olha, o meu marido faz isso mesmo. Ou diga assim, minha esposa faz isso mesmo. Eu nem termino e ela já está me interrompendo, ou ele me está me interrompendo, já está respondendo uma coisa que eu nem terminei de falar ainda. Né? E o autor bíblico diz, olha, para ser um bom ouvinte, não responda antes de ouvir, ouça primeiro, certo? Os antigos diziam, né? Você tem uma boca e 2 ouvidos, é para você falar menos e ouvir mais, e realmente aquele que ouve bem, que é um bom ouvinte, ele consegue se expressar melhor, ele consegue se comunicar melhor, tá bom? A primeira dica para você ser um bom ouvinte é ouvir com interesse. Ouvir interessado naquilo que o outro está falando. Ouvir com atenção. Uma coisa terrível é você estar falando com uma pessoa e ela está, por exemplo, mexendo no celular. Ou está na televisão. Você está se expressando, está falando com ela e ela está olhando para a televisão, ou fazendo qualquer outra coisa. E é comum falar assim, não, mas eu tô te ouvindo, pode falar. Tá ouvindo, mas a pessoa que fala, ela não fala apenas com a voz, ela fala com as expressões faciais, ela fala com gestos, e ela quer a atenção. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso. Ouvir apenas não é suficiente, mas ouvir com atenção, né? Isso traz respeito para o relacionamento, isso traz valor àquele que está falando, né? Você valoriza aquele que está falando quando você olha, quando você para ouvir realmente, entender, ouvir para entender, né? Aquele que fala, aquele que está tentando se comunicar. Porque a pessoa que está falando, ela não quer só a sua voz, ela não quer o som da sua voz, ela quer a sua atenção, ela quer o seu interesse naquilo que ela está falando. E seria muito bom se você deixasse o celular, ou deixasse a televisão, ou aquilo que você está falando, e olhasse nos olhos da pessoa que está falando com você. Isso é ser um bom ouvinte. Mas agora também você pode estar pensando assim, só que a minha esposa, no meio de um jogo de futebol, ela vem me interromper o jogo para falar de alguma coisa, né? Então, calma aí. Ser um bom ouvinte e aquele que está falando também falar com sabedoria, escolher o tempo certo, a hora certa, vai ser falado aí, né? A segunda coisa é justamente isso que a Ângela está falando. Para ser um bom ouvinte é preciso ouvir sem interromper. Né? Aquela questão que a gente já tinha falado antes, né? Mas quem está ouvindo não interrompe, né? Quem está ouvindo não interrompe. Ou seja, não vai atravessar a conversa, não vai falar eu já sei, não vai falar assim, tá bom, mas você quer que eu chegar aonde? Não, mas e aquilo que você falou ontem? Não, mas esse assunto de hoje não tem nada a ver com o que falou ontem. Isso é uma interrupção. Você está ouvindo? Ouça. Está falando?
fale. Quando você separa essas duas coisas, você consegue ouvir sem interromper. Quando você estiver ouvindo, não é hora de você falar. Vai chegar a hora de você falar. E depois que a pessoa terminar aquilo que ela tá falando, né? E isso é causa de muitos conflitos conjugais. Pode parecer uma coisa pequena, mas dia após dia, né, durante o casamento, isso é muito desgastante. Isso é irritante, isso é realmente motivo de vários conflitos. Muitos conflitos. Né? Então, se você quer resolver seus conflitos conjugais, aprenda a ouvir primeiro. Aprenda a ouvir com atenção, aprenda a não interromper, né, a fala daquele que está tentando se comunicar. Bom, olha o que diz lá o autor de Provérbios. Provérbios 17, 27. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Olha, o autor de Provérbios fala em reter as palavras. Reter as palavras, quem faz isso, ele diz, esse conhece. Esse é homem, é mulher de conhecimento. Por quê? Porque ele reteve as palavras. Ou seja, enquanto o outro está falando, ele se calou, ele segurou as palavras, mesmo que ele esteja louco para interromper. Mesmo que o outro esteja dizendo assim uma bobagem muito grande, ou alguma coisa que não interessa, ou alguma coisa que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que eles estão conversando, mesmo assim, ouvir sem interromper. E aquele que ouve sem interromper, segundo a Bíblia, ele é sábio. Olha o que diz Tiago 1,19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pronto para ouvir, né? Nós devemos estar sempre prontos para ouvir sem interromper. Tardio para falar, ou seja, deixa para falar mais tarde. Não precisa falar agora, tá bom? Se você segura a ansiedade, justamente. Mesmo que você já saiba o fim da história, segura, deixa o outro falar. Seja um bom ouvinte, você. Por exemplo, o Marcos está falando aqui e a Andréia acabou de entrar aí na live, dando bom dia, feliz ano novo, e eu aqui me segurando para não interromper a fala dele. Feliz ano novo, te amo também. Amamos você também, Andréia. Deus abençoe. Mas é isso, é você agir com sabedoria, né? E esperar o momento certo para falar. Ouvir primeiro. Lembrando, resolva. Se você quer dar um passo em direção a resolver os seus conflitos conjugais, comunicação. Aprenda a ouvir sem interromper, a ouvir com atenção, ouvir com respeito. Uma outra característica de um bom ouvinte é que ele ouve pronto para mudar. Ele está pronto para mudar diante daquilo que o outro está falando. Ele está com o coração aberto. Bom, o casal está discutindo, está conversando sobre algum assunto. Ele tem uma opinião, ela tem outra opinião. Mas ele está ouvindo ela falar, não interrompe, ouvindo com atenção, com interesse, e se ela estiver certa, ele está pronto para mudar. Esse é o bom ouvinte. Olha o que diz lá, Provérbios 18:15. O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. O ouvido dos sábios, ou seja, aquele que ouve com sabedoria, está procurando o saber, está procurando o conhecimento. É gente que ouve disposta a mudar. É gente que não tem um ouvido orgulhoso, tá? Porque tem gente que ouve assim e já lá dentro dele já está falando assim, não importa o que ela diga, eu não mudo a minha opinião.
esse não é um bom ouvinte. O bom ouvinte é aquele que diz assim, olha, ela está falando e se ela estiver certa e eu errado, estou disposto a mudar. E talvez até aquele que está falando esteja errado, né? Então ele vai falar e você vai ouvir e talvez a ponderação que você coloque, faça depois de ter ouvido, realmente seja a melhor sugestão. Então, não quer dizer que aquele que iniciou, aquele que está falando, não quer dizer que aquilo que ele está ponderando é o certo. Nós não estamos dizendo aqui de conteúdo, né? Nós não estamos falando sobre o conteúdo da comunicação, mas da forma como a gente vai se comunicar, como realmente vai conseguir comunicar, né? Porque quando nós falamos e o outro não entende aquilo que nós quisemos falar, isso significa que nós não nos comunicamos. E isso é um grande vilão dos conflitos conjugais, né? A má comunicação, a comunicação desrespeitosa, a comunicação ruim. Aliás, assim, se a gente tiver que colocar em percentual, acho que mais de 80% dos conflitos conjugais, eles são gerados, eles nascem de uma péssima comunicação. Sim. O casal não consegue se comunicar direito, eles não são bons ouvintes e não são bons falantes, bons comunicadores. E aí os conflitos vêm para dentro do casamento. Isso é muito, abrindo um parênteses aqui, isso é muito comum. A gente receber casais, né, para aconselhamento e eles chegam com um problema completamente diferente daquilo que a gente realmente está entendendo quando eles estão colocando a situação para nós. Quando eles colocam a situação para nós, eles estão falando de um problema de hoje, de um problema atual. De hoje, maneira de dizer, né? Mas de um problema atual. Mas conforme eles vão falando, conforme eles vão expondo a situação, a gente percebe que, na verdade, o que está acontecendo agora é só consequência de erros lá de trás, né? De fatos, de conflitos e de causas lá atrás. Uma delas sempre é a má comunicação. Comunicação inadequada. Tem um ditado antigo que diz, né, que os grandes problemas de hoje são a causa dos pequenos problemas que não foram resolvidos lá atrás. E a gente precisa tomar cuidado e trazer solução para esses conflitos, né? São consequências, né? Trazer solução para esses conflitos de hoje, para que lá na frente eles não se tornem grandes. Bom, e a quarta característica de um bom ouvinte, quarta e última, é que o bom ouvinte, ele ouve para entender e não para retrucar. É aquele negócio, né? Você não pode ir armada para aquela conversa, né? Você não deve ir armado, vai desarmado, ouça desarmado. A pessoa ela já vai para a conversa, já com a ideia errada de que ela já sabe o começo, meio e fim da conversa, que ela já sabe a conclusão disso, que ela já sabe o que o outro vai dizer, o que o outro vai pensar, e ela já tem a solução para aquilo. E aí ela retruca, ela está pronta para retrucar o que o outro está falando, mas ela nunca está pronta para entender aquilo que o outro está falando. Acho que foi o Jay Adams, num dos seus livros, contou que um casal vieram conversar, estavam tendo conflitos no seu casamento, e ele percebeu que esses conflitos eram justamente por causa da comunicação errada, equivocada que existia no casamento deles. E aí, quando ele percebeu isso, foi quando a mulher disse assim, mas eu falo as coisas e ele não me entende. Aí o Jay Adams fez um exercício com o casal.
colocou a mulher, falou, você não, a sua esposa está dizendo que você não a entende. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ficar aqui, eu e você, e a sua esposa vai falar aquilo que ela desejar e nós vamos procurar entender isso. E ele conta no livro que a mulher por 10 minutos ficou falando e dizendo algumas coisas que ele não entendia. E no final de tudo, ele perguntou para o esposo, falou, e o que você entendeu disso que ela falou, disso tudo que ela falou? E aí o esposo disse, realmente eu entendi que eu não estou compreendendo absolutamente nada daquilo que ela estava falando para mim, porque eu estava ouvindo para retrucar e não para entender. E agora eu estou aprendendo que eu devo ouvir na atitude de aprender o que o outro, de entender aquilo que o outro está falando e não só para ficar retrucando o outro o tempo todo, né? E aí com isso a gente também percebe, né, como é importante a gente buscar conselhos em pessoas idôneas, em pessoas que realmente querem viver de acordo com a palavra de Deus, né? Esse esposo eles foram procurar ajuda e porque tinha alguém de fora, ele respeitou e seguiu a orientação. Ouça sem retrucar. E só pelo fato dele ter ouvido calado, concentrado, né? Disciplinado, eu vou ouvir esses 10 minutos calado, sem retrucar. Ele conseguiu compreender. Busque ajuda. Busque ajuda. Se esse for um dos problemas e talvez você nem saiba disso, talvez a gente esteja agora colocando uma pulga atrás da tua orelha, né? Será que eu tenho me comunicado assim? Será que a minha comunicação não está boa? Faça uma avaliação e busque ajuda. Busque ajuda não com a sua melhor amiga. Como nós já dissemos, melhor amiga não quer dizer que é a pessoa certa para te aconselhar. Busque ajuda em conselheiros idôneos, de acordo com a palavra de Deus. Você tem um bom exemplo de ouvinte. E o melhor ouvinte que existe no universo é Deus. Nós precisamos seguir o exemplo de Deus, que é um bom ouvinte. Olha lá, o Salmo 40. O Salmo 40, no verso 1, fala de Deus como sendo um bom ouvinte. Nós temos esse exemplo. Deus nos ouve. Deus não te ouve? Você acordou, você ontem, na passagem de ano, você orou a Deus, clamou a Deus pelo seu ano de 2022. Você acha que Deus não te ouviu? Deus é um bom ouvinte. Ele ouve com atenção, ele ouve com interesse, ele ouve sem retrucar. E olha que Deus já sabe, ele diz que ele já sabe que a gente vai pedir, antes da gente pedir, antes da palavra vir na boca, Deus já sabe. Mas Deus não ouve retrucando. Deus é um bom exemplo. Olha o Salmo 40. Versículo 1. Verso 1. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Olha como é que Deus é um bom ouvinte, né? Ele se inclina e ouve quando clama por socorro. Nós devemos imitar Deus como um bom ouvinte. Já pensou se Deus, sabendo começo, meio e fim de todas as coisas, todas as vezes que a gente clamar a Ele, já pensou se Deus fosse interromper a gente e falar assim, não começa não. Eu já sei disso. Já sei do que você vai pedir, já sei o que você quer e eu quero dizer uma coisa, não vou te dar. Já pensou se Deus interrompesse a gente, né? Deus não interrompe, Deus é um bom ouvinte. Então imite a Deus, seja imitador de Deus nessa questão de ouvir, tá bom? E quando, deixa eu só abrir outro parênteses aqui, quando nós nos casamos, nós éramos discipulados pelo pastor Eliezer Pereira de Barros,
um pastor muito querido, muito sábio, idoso, já faleceu há muito tempo, há 16 anos, e ele falava assim pra gente: leiam a Bíblia nas entrelinhas. E aqui eu queria destacar a palavra inclinou. A gente falou agora há pouco, né? Que nós devemos ouvir com interesse, né? A pessoa que tá falando, ela quer atenção. Ela quer ser respeitada, valorizada. Por mais que aquilo que ela fale não faça muito sentido ou tenha valor ou interesse para você que está ouvindo. Mas para ela tem, e nós precisamos valorizar o outro. Imagina se faz sentido tantas coisas que nós falamos para o Senhor, né? Para Ele muitas coisas não vão fazer sentido, porque vão fazer sentido porque Ele nos conhece, né? Mas assim, Ele sabe que muitos medos nossos, muita angústia, muito da nossa ansiedade nem vai acontecer. E Ele poderia não estar atento, não ter inclinado. Então eu queria destacar a palavra inclinou para mim. Ele se inclinou para mim. Ele se inclinou, Ele me deu atenção. Ele deu atenção para mim. Então, deixe o celular, deixe a televisão, deixe qualquer outra coisa e até mesmo o seu entendimento daquilo, né? A sua apreciação em relação àquele assunto. Deixe isso de lado e se incline para ouvir o seu cônjuge com atenção, com respeito, com interesse. Valorize o seu cônjuge. Isso vai ser já assim de um passo em relação à resolução dos seus conflitos conjugais, um passo que você não tem ideia. Mas eu te desafio a começar esse 2022 ouvindo sem interromper, ouvindo com atenção, ouvindo com respeito, ouvindo pronto para mudar, ouvindo sem retrucar, mas querendo realmente entender. É isso que a gente tem para esse comecinho de manhã de 2022. Deus é um ótimo ouvinte, né? É só você pensar na oração. Quem foi que inventou a oração? Foi o próprio Deus. Foi Deus que criou a oração. Ele disse: clama a mim e responder-te-ei. Deus é o inventor da oração. Quando Deus inventou a oração e deu a ordem para que nós orássemos a Ele, Deus estava dizendo assim: eu sou um bom ouvinte. Você pode falar, eu estou te ouvindo. Então, assim como Deus, seja um bom ouvinte. Uma boa comunicação do casal não começa com a fala, começa com os ouvidos. Deus nos abençoe, né, nessa caminhada. A gente está aqui falando, mas não pensa que é fácil para a gente também, não. Nós também exercitamos esse fato de ouvir calado, dar atenção, não retrucar. Estamos juntos nessa caminhada. Conte com a gente, qualquer dúvida, qualquer problema, pode nos procurar no direct aqui do E o webinário, né, também? Nós vamos, dia 7, sexta-feira que vem, nós iremos fazer um webinário sobre a resolução de conflitos conjugais através da Bíblia. Esteja presente. Vai lá no link que está na bio do perfil do Marcos, @gruviramarcos, e faça a sua inscrição. Não perca, vai ser muito bom e nós temos novidades para você lá. Só vai ser falada lá. Deus abençoe. Nós voltamos às 14 horas. 14 é isso? horas. 14 horas nós estamos aqui de novo falando sobre comunicação. Deus abençoe. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.